pessoal, tudo bem? Meu nome é Pamela Araújo, vim falar um pouquinho sobre concordância verbal para vocês, tá? Essa matéria se encontra na página 34. Então, de uma forma geral, a gente sabe que em alguns tópicos da língua portuguesa nós necessitamos trabalhar concordância. E aí, dentro dessa ideia de concordância, nós temos as definições de concordância nominal e concordância verbal, né? Nominal a gente já sabe que trata sobre os adjuntos, sobre os substantivos, adjetivos, e a verbal sobre os verbos, tá? Hoje nós vamos falar sobre concordância verbal. Temos aqui na página 34 o seguinte, um texto, né, um poema de Manuel Bandeira que ele trouxe para exemplificar esse contexto de concordância. O pardalzinho nasceu livre, quebraram-lhe a asa. Sacha lhe deu uma casa, água, comida e carinhos. Foram cuidados em vão. A casa era uma prisão. O pardalzinho morreu. O corpo Sacha enterrou. No jardim, a alma, essa voou. Para o céu dos passarinhos. Manuel Bandeira. No poema de Manuel Bandeira, Pardalzinho, o eu lírico nos mostra o valor da liberdade através da figura dos pássaros. Quanto à composição do poema, é possível perceber que as formas verbais empregadas nele concordam em número e em pessoa com o sujeito referente. Então, para que vocês consigam entender, a concordância verbal, ela serve para organizar o contexto em que foram usadas as coisas, tá? Dentro de uma frase, dentro de um período. Então, a gente tem de exemplo aqui. O pardalzinho nasceu. Nasceu, verbo na terceira pessoa do singular. E pardalzinho, sujeito simples, terceira pessoa do singular, tá? Em seguida, ele traz outro exemplo. Água, comida e carinhos. Foram, né? Foram, verbo na terceira pessoa do plural, cuidados em vão, tá? Então, a gente tem um sujeito composto, água, comida e carinhos. Só para que vocês consigam entender. Concordância verbal acontece tanto no sujeito simples quanto no composto. Eu só tenho que saber utilizar os verbos juntamente com o sujeito, tá? Nos exemplos acima, é possível perceber que o verbo flexiona de acordo com o sujeito da oração. A esse processo que chamamos de concordância verbal. O que é a concordância? Concordância é um mecanismo morfossintático por meio do qual as palavras alteram suas terminações para se adequarem harmonicamente umas às outras na oração. Ou seja, elas precisam estar nos pares perfeitos para poder me falar tudo que eu preciso saber. Eu não posso falar assim, por exemplo, ó, os carros passou na rua. Você não fala assim, você não pode falar assim. Então, você tem que organizar a tua fala. Os carros passaram na rua. Você vai fazer o verbo concordar com o sujeito, tá? Aí, ele fala o seguinte, a regra geral não oferece maiores dificuldades. No entanto, há casos especiais em que a concordância não é feita de acordo com a regra geral. E é justamente sobre esses casos que trataremos a seguir. No livro de vocês, ele faz uma recordação desses casos que acontecem no sujeito simples e casos que acontecem no sujeito composto. Acho importante lembrar sobre o sujeito coletivo, tá? Então, vou sinalizar aqui com vocês que ele diz o seguinte, sujeito coletivo, verbo no singular. Exemplo, a multidão protestou contra os abusos. Sujeito multidão, verbo protestou. Tem uma observação aqui. Em casos de especificação do coletivo, pode ser utilizado tanto o singular quanto o plural. Importantíssimo, tá? Então, as duas formas estão corretas. A multidão de funcionários protestou, a multidão de funcionários protestaram, porque pode ser utilizado das duas formas, tá? Outro ponto importante que eu acho bom a gente falar aqui sobre um caso do sujeito composto, que ele sinaliza na 7, tá? Seguinte, quando houver nos núcleos do sujeito pronomes que identifiquem diferentes flexões de número, primeiro, segundo e ou terceira, a concordância verbal será feita com o plural, considerando, no entanto, para a conjugação do verbo a seguinte ordem. Primeira pessoa, quando essa for uma das pessoas da oração. Segunda pessoa,
quando não houver primeira pessoa no grupo e terceira pessoa na ausência das demais. E os exemplos: eu, tu e ele obtivemos a aprovação na prova. Primeira pessoa do plural, nós obtivemos. Tu e ele deveis voltar cedo hoje. Segunda pessoa do plural, vós. E aí, quando nós transformamos isso, vai ficar vós deveis. Terceira frase, tu e teus amigos sois bem-vindos em minha casa. Segunda pessoa do plural, vós sois, tá? E aí ele faz uma observação na página 36. No caso da oração com prevalência de segunda pessoa, é possível usar os pronomes pessoais de tratamento você, vocês, pelo fato de eles serem muito usados na coloquialidade. Eles correspondem, respectivamente, aos pronomes pessoais no caso reto tu, no singular, e vós, no plural, no discurso. Isto é, a segunda pessoa com quem se fala. Pelo fato de você ou vocês serem originalmente um pronome de tratamento, a concordância verbal, nesse caso, deverá ser feita obrigatoriamente em terceira pessoa, tu e ele, vós deveis voltar, ou tu e ele, vocês devem voltar, tá? Então, de concordância verbal, eu acho que o ponto especificamente é esse, que eu queria deixar frisado para vocês. Tem algumas outras regras que são legais de vocês estudarem, porque isso vocês vão levar para a vida de vocês, que se encontram nas páginas 36 e 37 também, tá? Então, eu aconselho vocês a darem uma lida, não só para a semana de prova, porque da prova eu falei especificamente o que eu estou pensando aqui. Mas quero que vocês se dediquem aos estudos, sabe? Nesse tempo que vocês estão em casa aí, que vocês possam dar uma lida nessas matérias aí pra gente poder já deixar isso fixado para o ano que vem. Tá bom, pessoal? Então, a gente se vê por aí. Espero ter ajudado vocês nessas dúvidas relacionadas à matéria. E vejo vocês na semana que vem. Continuem estudando daí. E qualquer coisa que vocês quiserem falar comigo, já sabem como me contactarem. Tá bom? Beijo grande. Até a próxima.